três motivações malignas que estão destruindo muitas igrejas locais, como também muitos líderes e pastores que estão embebedados dessas três motivações malignas, as quais estavam também no grupo dos 12, do próprio Messias, do próprio Jesus, e Jesus os repreendeu. Motivações essas que destroem a igreja do Senhor e nos tiram do propósito diante do Senhor. Fique até o final porque você vai entender muita coisa e quero que você entenda que isso aqui é para trazer a essência da doutrina e da correção para a igreja do Senhor. Olha só, nós temos claramente que Jesus chegou a ter 70 discípulos. 70 discípulos, e os enviou também. Só que desses 70 tinha 12. E desses 12, tinha os mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. Você vai ver sempre na transfiguração quem está? Pedro, Tiago e João. Quando adentra na casa ali de Jairo para ressuscitar essa menina, todo mundo fica lá de fora, só entre os pais, Pedro, Tiago e João. Em todo momento, até na oração ali, no Getsemane, quando ele está clamando, ele chama de uma forma separada Pedro, Tiago e João. E de Pedro, Tiago e João, tinha João, o único que se reclinava no seu peito, o único que o acompanhou até a cruz, o único que viu o martírio de Cristo e, como já vimos, o único que foi-lhe delegada a responsabilidade de cuidar da sua própria mãe, da mãe de Jesus, que é Maria. E o único também que vai viver muitos anos e morrer somente de velhice. E vai ter a revelação do Apocalipse. Então, queridos, temos aí uma sequência, desde 70 até um afunilamento, até chegar em Pedro, Tiago e João, por último. Pois bem, você sabia que desses três queridinhos, vamos falar, surgem vários problemas, começando com o comportamento do próprio Pedro, que não vou citar agora, que o nega 3 vezes, mas de Tiago e João, que eram chamados e apelidados de Boanerges, que seria filhos do trovão. Alguém me disse, meu Deus, mas não era o apóstolo do amor? Queridos, filhinhos? Pois é, esse João se crê que era um grande promotor de dissensões dentro aqui do grupo. Primeiro item que é tratado aqui, veja lá o que está escrito em Lucas 9, vou colocar aqui, Lucas 9 do 46 até o 56. Lucas 9, do 46 ao 56. Leia lá. 3 coisas que acontecem aqui e pedidos, e há uma bagunça e até uma manifestação carnal e humana no grupo por causa de quem? De Joãozinho, o queridinho do mestre, e sempre o seu irmão, Tiago e João, estão juntos nesse mover humano, maquiavélico, carnal, provocando dissensões e instando para sentimentos carnais no meio do grupo dos apóstolos. Meu Deus! E a pergunta é, meu Deus, Pedro, Tiago e João pareciam os íntimos, os que estavam ali? Pois é, dessa turma estava Boanerges, os filhos do trovão, que andavam causando transtorno na turma. Primeiro, a primeira palavra é status. E essa palavra está destruindo muitas congregações. Status. Aparência que está viva, mas no registro celestial está morta. Tens aparência que está viva? Falou isso para Sardes, tá? E tu estás morto. Tu és rico, falou para Laodiceia. Aparência terrena que está rica, mas lá em cima tu és um pobre, miserável, cego e nu. Olha só o perfil terreno e o perfil celestial, como que fica. Então, a igreja de status, número 1, igreja de status, que status podemos traduzir, a aparência, a relevância que qualquer coisa ou pessoa tem diante dos homens. Isso é status. É tudo que o homem vê pela aparência. Vamos dar um exemplo. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, viu o status de todo mundo e falou, esse é o rei, esse. Viu todo mundo ali, os filhos, mas quando viu a Davi, falou, esse aqui é qualquer coisa menos rei. E justamente foi aí onde o Eterno repreendeu. Ele disse, não te guies pelo status. Não se guia pelo status, porque uma coisa linda e maravilhosa aqui na terra pode ser uma miséria lá no céu. Pode ser uma miséria. Tu tem aparência, mas lá em cima é outra coisa. Então, é muito séria essa questão de status. Então, não seguir por fachada, não seguir por marketing,
porque hoje em dia estão avaliando, né, nesse consagrômetro, nesse estatutômetro, ver o estado dessa pessoa. A primeira pessoa que as pessoas veem, redes sociais. Quem é essa pessoa? Quantos seguidores tem? Quanta gente me chama e diz, qual é a igreja que você pastoreia? Porque, para quem não sabe, a Universidade do Reino é uma escola, é uma empresa que tem CNPJ, é uma escola. Aqui nós damos vários tipos de cursos, muitos cursos que servem humanitariamente para muita gente. E teremos cursos até de línguas, de coisas utilitárias para a sociedade, como cursos gratuitos, como também há pessoas que pagam estudando conosco. E temos um local, mas existe uma igreja também. Qual o nome dessa igreja? E querem saber o nome dessa igreja, e querem saber... Querido, parou aí. A Universidade do Reino é uma igreja? Não, não é uma igreja, é uma escola, Agora, nós pastoreamos um grupo de pessoas que, pela misericórdia do Senhor, é uma igreja organizada, com CNPJ, tudo oficialmente, mas qual é o status dela? Não podemos ter status aí, é Cristo que tem que reinar em nós. É Cristo, eu sou pastor designado aqui no bairro, a igreja sem nome. Por quê? Porque o salão onde nos reunimos não tem placa. E aí fica difícil. E como colocar essa movimentação, essa ação dessa igreja nas redes sociais, porque hoje em dia, se a bendita denominação não tem rede social, não vai ser aprovada pela sociedade. Não vai ser aprovada. Então, isso não existia antigamente, quando não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nada disso, não existia TikTok. Meu irmão, era a virtude do poder de Deus, de como Deus atuava. Quem tem que nos aprovar não é a população. Quando nós começamos a nos preocupar como igreja, estou falando como igreja, e até como pessoa também, e nos baseamos muito no status, de repente, vou me atrever a falar só, de repente você está despreocupado com o que os céus estão falando sobre você. E estamos guiados por aparências, mas não estamos vivendo a essência como o Senhor quer. E qual era o problema com esses Boanerges, os filhos do trovão, que sempre estavam se metendo em problema, né, que era Tiago e João, eram irmãozinhos, filhos de Zebedeu. A disputa, eles sempre estavam provocando e falando quem seria o maior. Talvez porque eles sempre estavam junto com Jesus, porque Joãozinho sempre estava no colo de Jesus, talvez ele falava, eu sou o maior, talvez provocava os outros, e sempre surgia o tema, quem é o maior. Certa feita, eles chamaram a mãe deles, porque já se aproximava o fim do ministério de Cristo, eles percebiam isso, e eles queriam já ver o reino e queriam que um se assentasse, um à direita e outro à esquerda. E chamaram a mãe. Olha que ponto chegou a sede por status, por poder humano, por aparência, né, por essa relevância, talvez com padrões mesquinhos de uma humanidade falida. E andavam com Jesus e eram apóstolos, meu Deus. E o que acontece? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Uma se assentar à esquerda e provocavam os demais em relação a isso. E Jesus, quantas vezes os repreendeu? Quantas vezes os repreendeu? Quando estavam disputando, Jesus pegou a toalha e começou a lavar os pés, porque estava a disputa, quem era o maior? Meu Deus, em todo momento que estava a disputa, quem está lá? Quem está lá? Joãozinho e Tiaguinho, os filhos do trovão. Não era à toa que tinham esse nome, esse apelido. Então, hoje em dia, muita gente quer aparecer, quer se destacar, quer estar numa plataforma maior. Eu sempre digo, tome cuidado nessas igrejas, onde na plataforma, nem vou falar altar, meu irmão, altar é você é o altar do Senhor. Agora, na plataforma onde está o púlpito, onde se prega, cuidado com essas redomas do sinédrio, onde há cadeiras, e principalmente a do maioral mais suntuosa, mais ornamentada, porque ele é o presidente, porque ele é o reverendo intocável. Cuidado com esses pastores que querem ser tratados de uma maneira diferenciada, porque o status demanda isso. Cuidado com salas VIP, sendo que pastor é ministro, e a palavra ministro é servo. Nós temos que servir, nós temos que estar no meio da congregação orando. Quanta gente chegou aqui com a Bíblia na mão, eu todo engravatado, e me diz, onde que eu sento? Eu falei, escolha onde você quer sentar, tem aí 200 cadeiras para você sentar, fique à vontade. Agora, nós não podemos entrar nesse status maligno, em nome do Senhor. E muita gente me diz, Natanael, não critique a igreja,
Muita gente está com essa conversa. Já não basta Satanás para acusar a igreja, queridos, então você vai ter que rasgar e arrancar as páginas onde o próprio Eterno está falando. Leia 7 igrejas, nós estamos estudando e te convidamos para estudar conosco na Universidade do Reino.com. E se você quiser conhecer mais o que o Espírito está falando à igreja, o próprio Cristo está falando à igreja, repreendendo as igrejas, os pastores que estão em mornidão, estão enriquecidos, estão mortos espiritualmente, abandonaram a fé, estão despidos, estão nus. Isso é exortação. E muita gente não quer ouvir isso. Isso é Bíblia. Estou com base bíblica falando. Estou aqui falando de Lucas 9, quando eles estão disputando quem seria o maior. Em outra ocasião, começa a mesma briga, lógica promovida por quem? Tiago e João. E Jesus fala assim, quem é o maior? O que se assenta na mesa ou o mordomo? Com certeza o que se assenta na mesa, porque eles queriam sempre ser reconhecidos nesse status. Mas Jesus falou, eu vim como quem não está à mesa, mas com quem serve. Eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir. Olha que exemplo, gente. Me diga uma coisa, você acha necessário essa exortação para os dias de hoje? É necessário falar sobre essa correção com base na palavra do Senhor? Sendo que o próprio Yeshua disse que é necessário ser servo. E aquele que pensa ser o maior vai ser o menor no reino do céu. E lógico, aquele que se humilha com certeza será exaltado no reino e será o maior. Paulo diz em Filipenses 2, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus não usurpou essa glória, mas deixou a glória e se humilhou, veio aqui como servo, se humilhou ao ponto de morrer na cruz. Será que podemos ter esse sentimento? Deixe sua opinião, por favor. Você concorda? É necessário? Ou eu sou mais uma voz que somente está criticando a igreja? Será que essa exortação é necessária? Cuidado com status. Isso está matando muita gente e vemos essa baderna, essa bagunça e tanta gente envolvida em tanta coisa maligna. Mas muita gente foi avisada que viriam tempos maquiavélicos e o Senhor iria mostrar e revelar o que muitos ministros do Senhor estão fazendo, lamentavelmente. Ponto número 2, com base ainda em Lucas 9, 46 ao 56. Olha o que acontece aqui no versículo 49. Quem vem? João. E respondendo João, já tocaram na questão de quem seria o maior, quem seria o menor, quem estaria no status. E Jesus os quebra aí, lhe dando o exemplo da criança sendo o menor. E respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e o proibimos porque não te segue conosco. Ou seja, não faz parte da nossa congregaçãozinha, não tem a nossa plaquinha e ele foi repreendido. Nós o paramos, o travamos, você não vai expulsar mais nada. Quem te deu autonomia para isso? E Jesus lhe disse, não o proibais, não o proibais. Quem não é contra nós é por nós. Sabe o que Jesus está falando? O que significa quem não é contra nós é por nós, significa na situação que nós estamos tão perseguidos. O Filho do Homem quiseram já apedrejá-lo, querem matá-lo, o acusam de Beelzebul por pregar a palavra e exortar, porque há espíritos imundos que se levantam quando alguém começa a exortar. Tem gente que odeia pregador que exorta. E Jesus era um grande exortador. Queriam matá-lo. Leia Mateus até João, leia os evangelhos, como queriam matar Jesus. Jesus fazia tanta coisa preciosa. Depois com os apóstolos, você vê a história em Atos de Paulo, como esse homem sofre. Leia lá em Coríntios, quando ele fala da lista, em 2 Coríntios 11, quando ele apresenta uma lista que ele foi fustigado com vara, foi apedrejado, foi açoitado, meu Deus, foi dado como morto muitas vezes no meio de falsos irmãos, perseguido, torturado. Era Paulo, mas o que ele fazia? Pregava com exortação o verdadeiro evangelho. Então, qual é o segundo propósito maligno que entra na igreja com base aqui nesse sentimento? Sectarismo, meu Deus, sectarismo. Isso está matando muitas igrejas de muitos homens de Deus. O sectarismo, a minha denominaçãozinha é a certa, é a única que vai para o céu. A minha interpretação bíblica é a correta, os demais são tudo
filho do diabo. E não há mais irmandade, não há mais comunhão. Por quê? Porque o sectarismo do denominacionalismo está dividindo. Isso é Bíblia. Aqui foram proibidos. Nós proibimos alguém que estava usando o teu nome, ele não tinha carteirinha, ele não usava gravatinha, ele não tinha, né, o contrato para usufruir do nome do Senhor Jesus. Então nós o proibimos. Falou, quem mandou vocês proibir? Nós já estamos perseguidos por todo mundo quer nos apedrejar, o povo quer me crucificar, está tudo aqui se levantando contra, me chamam de filho de Beelzebul, que é o nome de Beelzebul, eu expulso o demônio, meu Deus! E tem um abençoado que está usando o meu nome e dando certo, e vocês o proíbem? Meu Deus! Aonde vocês estão com a mente? Quem não é contra nós, é por nós. Pelo menos tem alguém que não é contra nós, porque todo mundo está contra nós. Meu Deus do céu! Isso é um grande problema, queridos. Preste atenção. Sectarismo. E esse sistema, vou anotar aqui, sistema religioso. Esse sistema religioso, ele manda matar, ele manda condenar e vão te fuzilar. Já fiz parte de sistemas religiosos. E me perguntam hoje em dia, então, mas de que denominação, teu querido? Eu sou de Cristo. Nós congregamos, é o pastoreio, e eu sempre digo para os pastores que cuidam aqui do rebanho, vocês são servos. Servo, aqui não tem lugar VIP para ninguém, pelo amor de Cristo. Nós somos servos, vamos servir, vamos orar, vamos expulsar demônio, vamos visitar, vamos servir. Com certeza temos que fazer isso. Não estou falando que a gente é perfeito, não. Temos muitas falhas, mas temos que atender à grei do Senhor e beneficiar, porque há muita gente já, como igreja, lesada, prejudicada por esses homens gananciosos. Tem muita gente que já sofreu. Não podemos lidar tanto financeiramente, espiritualmente, moralmente, não. Agora, há um povo maligno que sempre vai se revoltar quando é exortado. Exortado, ele é apontado, arrepende-te, arrepende. Agora, eu tenho que andar com a minha vida em transparência diante do Senhor para poder andar segundo a vontade do Senhor, para poder exortar, porque andar de qualquer jeito não podemos. O sectarismo, ele vai dividir, vai segregar e ele vai sempre condenar alguma pessoa que vai se destacar e vai fazer, talvez, a obra de uma maneira diferente. Então, tome cuidado com o sectarismo. Terceiro, nessa mesma passagem, o que aconteceu? Jesus os enviou na frente para que pudesse arrumar um lugar para que ele pudesse se hospedar. E mandou mensageiros diante da sua face, diz aqui no versículo 52. E entraram na aldeia dos samaritanos. Se cria, talvez, que o samaritano, como ele já tinha ministrado ali para a mulher samaritana, estava tudo beleza, mas os samaritanos, quem sabe, estavam tudo desviados já. E não quiseram receber o Cristo. Falaram, não, vai para lá. Vocês são de Jerusalém, vai para Jerusalém. E o que aconteceu? Quem vem? Tiago e João, filhos do trovão novamente, os queridinhos, meu Deus, homens terríveis. Eles não eram mais piores ou melhores do que você, é a mesma laia, ser humano. E o que acontece? E eles se indignaram porque não quiseram hospedar a Jesus. E eles falaram, Senhor, o Senhor nos permite ir lá e fazer descer fogo do céu e mate todo mundo, acabe com todo mundo, meu irmão. Esse fogo com certeza não era para batizar com o Espírito Santo, era para condenar. Condenar, porque o fogo, ele condena, fulmina, como também queima e batiza uma pessoa. O fogo tem uma bifurcação, vamos falar assim, uma bifurcação que o propósito dele é para condenar com juízo e matar, como Ananias e Safira, o fogo os matou. E esse fogo é condenação. Cuidado com o fogo de Deus. Cuidado para não brincar com o Espírito Santo, porque esse fogo mata. A prova bíblica. Até os filhos de Arão veio lá e morreram. Há muita gente ofereceu fogo estranho e morreram. Quanta gente já morreu porque mexeu com fogo que não devia. Esse fogo mata. Agora, esse fogo, para quem busca arrependimento, vem para queimar e purificar e santificar. Se há arrependimento. Então, esse fogo, estavam com poder, podemos descer fogo do céu. Jesus falou, calma lá, meus filhos, calma lá. O Filho do Homem não veio para matar ninguém, ele veio para salvar a humanidade, porque se é para matar, eu começo matando vocês, talvez ele está querendo falar isso. Eu começo com você, porque olha como vocês são. Jesus se cansou e falou muitas vezes,
Ô geração maligna, geração incrédula, até quando estarei convosco? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com essa terceira palavra, né, que é o poder para manipulação. Vou colocar aqui, manipulação. Manipulação. Quando há manipulação, é quando você usufrui do poder para o seu bel prazer. Quantas pastor manipulador que está comprando mansões, está comprando BMW, só que não condiz com o nível financeiro das suas ovelhas. Quantos pastores estão usufruindo como homens ricos, como os pastores de Laodiceia, estão vivendo com base na manipulação. E lamentavelmente muita gente sofrendo por causa disso, e há muito escândalo. Cuidado, cuidado. Cuidado quando você vê um líder envolvido em política. É o governo do justo, então levando o político no púlpito. Sai fora dessa, isso é furada. Como profeta do Senhor tenho falado, cuidado com essas alianças. Cuidado com coisas malignas. Cuidado com aquilo que não pertence ao Senhor. E o próprio apóstolo Pedro, ele fala claramente, sempre está falando, devemos cuidar da grei do Senhor. Olha o que diz aqui em 1 de Pedro 5, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por torpe ganância, essa é a palavra, ganância, ganância, mas de ânimo pronto, não tendo manipulação, achando sempre que você é o maioral que vai se beneficiar. Cuidado, quando tem aquele rei monarca que chega na igreja com aquele carro luxuoso. Não, isso não procede, isso não é de Deus. Deus pode prosperar alguém? Claro que Deus pode prosperar, por favor. Eu sou a favor de que um pastor viva, se sustenha na bênção e, enfim, mantenha a sua família e glória a Deus. Agora, quer ser rico, vá ser empresário. Vá ser empresário. Então, Deus pode prosperar e enriquecer alguém, mas vá ser empresário. Trabalhe como empresário. E trabalhe muito, porque há muito trabalho para fazer. Agora, eles tinham poder e agora queriam poder para descer fogo do céu e mandar matar as pessoas. Agora, cá entre nós, me diga, alguma vez você já desejou que caísse fogo do céu na cabeça de alguém? Com certeza já veio a tentação de você querer que alguém se prejudicasse só porque talvez essa pessoa não está ao teu favor. Isso é maligno e temos que repreender. Sabe por quê? Porque às vezes Deus não nos dá poder por causa disso. Porque tem gente que, se ela tiver poder, ela vai matar. Ela vai destruir a obra do Senhor. E nós temos que a cada dia nos arrepender e pedir perdão, porque essa é uma virtude que precisa estar em nós. Nos arrependemos e pedir perdão. Se eu te ofendi, me perdoa, eu peço perdão, porque sou tão falho quanto esses apóstolos e necessitamos da graça do Senhor. Mas precisamos de uma coisa, arrependimento. Todos nós nos arrependermos e falarmos, Senhor, me perdoa, onde eu estou pecando. Que esses 3 propósitos malignos saiam da nossa vida e que possamos viver em santidade. Deus, deixe o seu comentário, por favor, e quero te ouvir. Um abraço e um beijo no seu coração.